Será que a segregação social ela é proposital? Então fique até o final do vídeo para você saber sobre esse conteúdo muito importante que é desigualdade social e também sobre essa segregação e a falta de acesso. Bom, em primeiro lugar, é muito importante de você saber que existe uma teoria chamada desenvolvimento desigual e combinado, onde você vai forçar as pessoas pobres a existirem de fato para que você tenha mão de obra barata. E isso é muito importante para o seu vestibular. E olha só, eu, Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual e eu vou trazer justamente essas informações para você para relacionar no seu vestibular, tá bom? Vamos lá então para primeiro lugar o contexto. Dentro desse contexto nós vamos ter a especulação imobiliária, onde os pobres eles são expulsos do centro. Como eles são expulsos? São de forma direta? Algumas vezes não. Eles são expulsos através de, por exemplo, o aumento do aluguel, expropriação da propriedade, ou seja, eles serão expulsos, eles serão retirados daquela propriedade, algumas vezes por acontecer algum deslizamento, alguma outra questão, sei lá, legal ou ilegal, mas também haverá essa questão muito importante que é o aluguel. A subida do aluguel, o encarecimento vai fazer com que esses pobres eles saiam das regiões centrais. E aí nós vamos ter que ver que, opa, peraí, mas por que os pobres eles vão sair dessas regiões centrais? Devido à desigualdade social, devido a esse desnivelamento do salário brasileiro e brasileira, né? E não só, né? Também do mundo inteiro. E aí vem aquela galera que vai falar, não, mas você é de direita, você é de esquerda, porque vai falar isso, isso e aquilo, né? Então chega no crush, na crush e fala o seguinte, ó. Eu não sou de direita e não sou de esquerda, eu sou só seu. Mas você já parou pra pensar como que acontece a ocupação irregular ou por que ela ocorre? Então, dentro do olhar geográfico aqui da geografia física, nós vamos ter o estudo de caso ali da construção. Você precisa analisar o solo, a granulometria daquele solo para saber se ali você pode construir ou não pode construir. Além disso, você precisa saber onde que vai ser construídos todos os edifícios, todas as vigas, e é bem importante, tá vestibulanda, será que você pode retirar a cobertura vegetal? E além disso, existem várias medidas que as prefeituras elas precisam tomar para evitar a erosão e o deslizamento daqueles montes que tem. E claro, né, esse estudo é para contenção da erosão. Lembrando que a erosão muito intensa, ela muito recorrente, vai provocar o deslizamento de terra, que é quando há uma erosão laminar que nós falamos, ou seja, como se tirasse uma lâmina do solo e do relevo. E veja só, dentro da geografia humana, nós vamos ter, eu já havia falado sobre os salários desiguais, não é mesmo? O salário, a função do salário é justamente medir como que uma pessoa ela vai ganhar dinheiro. Será que ela vai ganhar mais ou menos dinheiro por hora? E isso vai estar relacionado principalmente à complexidade do trabalho e também o prestígio e reconhecimento dentro da sociedade. E aí é que a origem da desigualdade, onde você vai ter o que? Muitos trabalhos que eles são simplesmente negligenciados ou então são falados, ah não, eles são banais, pra que existir? Não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? E aí, vestibulando, nós vamos ter a gentrificação e a elitização de vários bairros. O que é isso? Calma. Então, dentro da geografia urbana, nós vamos trazer a elite para cá, ou seja, você vai retirar todas aquelas pessoas que elas, entre aspas, tá bom? São sujas, e você vai colocar apenas a elite. Sim, essa teoria, infelizmente, ela existe e, infelizmente, ela é bem verdadeira. Ou seja, você vai ter um exemplo aqui na cidade de São Paulo, o bairro de Higienópolis. Ele surgiu a partir da gentrificação daquela região, onde você retirou os pobres daquele local e você falou que você fez uma higiene. Você limpou toda aquela pobreza, limpou todo aquele bairro e transformou num bairro extremamente elitizado. E aí eu te pergunto, qual é o imóvel que ele é mais complicado de ser construído? Sabe? Não? É difícil. Nossa, deixa quieto. Vamos para a atualidade então. Bom, quando nós estamos falando de atualidade, é muito importante você falar, bom, para onde está indo toda essa população? Essa população ela vai para a periferia, ou seja, para as regiões bem mais distantes do centro e também do seu trabalho. Automaticamente ela vai gastar muito mais tempo para chegar até o seu trabalho e, consequentemente, vai ter o quê? Sim, vestibulanda, mais recursos despendidos. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter que gastar mais dinheiro. Ou seja, lembra que o transporte ele não é barato.
quanto mais transportes, quanto mais ônibus a pessoa ela tem que pegar, maior o gasto com o transporte, ou seja, menos dinheiro ela terá guardado. E aí, dentro das críticas, nós teremos desigualdade social, como já falei, preconceito, as pessoas elas não querendo se aproximar dos pobres, achando que eles são impuros, ou então que eles são sujos, ou que vão querer roubar alguma coisa assim, ou até mesmo desprovidos de inteligência. Eles falam, não, esse povo é burro e não sei o que lá. Além disso, nós temos que pensar em algumas outras questões. Nós temos a segregação dentro da cidade, onde os pobres eles não conseguem ter acesso a muitos serviços públicos, diferentemente dos ricos. E essa é uma contradição muito importante, né? Porque os pobres que mais precisam dos serviços públicos, eles não têm acesso a eles. E claro, né? Não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, isso é causado principalmente por causa da especulação imobiliária. Você vai comprar muitas vezes um imóvel lá no centro da cidade, mas você não vai comprar o imóvel para morar. Algumas vezes para deixar lá paradinho ou alugar para valorizar, e depois que valorizou, você vende e você pega dinheiro. Sim, é isso que costuma acontecer. Beleza? Vamos então para uma revisão? Nessa aula de hoje você viu sobre a segregação social, segregação socioespacial, onde, olha só, nós vamos ter os pobres, que é a mão de obra barata, relacionada com os ricos. Porque os pobres eles vão dar para os ricos toda essa sua mão de obra de uma forma com baixo custo, porque cada migalha infelizmente é muita coisa para um pobre, e aí o rico ele vai poder oferecer salários baixíssimos. E consequentemente você vai ter o que? Os ricos explorando a mão de obra barata dos pobres. Isso acontece não só com pessoas, mas também com países, e esse é o desenvolvimento desigual e combinado, onde nós teremos países ricos explorando os países pobres, e essa existência dos países ricos só consegue ocorrer com a existência dos países pobres. Porque pensa o seguinte, por que os países ricos eles teriam indústrias em outros países se não fosse pela mão de obra barata? Se fosse pela mão de obra cara, ou seja, se eles remunerassem de fato a população como ela realmente merecia, assim como no seu país, por que eles têm as suas indústrias em outros países e não no seu mesmo? Por isso que é importante de você sempre lembrar disso, tá bom? Então sim, é proposital, então nós vamos ter desigual salário, você vai ter a expulsão dos pobres dos centros e você vai colocar na periferia, e o pobre sempre pagando mais do que o rico. E aí você pode chegar no crush e na crush e falar assim, me chama de pobre e vem me explorar. Falou vestibulando e vestibulanda, já me ajuda? Ou curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Grande abraço, bons estudos! Maior o